Boa noite, população de Niterói reunida aqui na audiência. Eu sou o Diogo, sou professor de Geografia da Rede Estadual aqui em Niterói, faço parte da direção colegiada do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação Núcleo aqui de Niterói. Vim fazer aqui a discussão, aproveitar inclusive que já foi levantada a bola na fala anterior, sobre a questão da educação pública na nossa cidade. Mas queria primeiro fazer uma ressalva. Hoje, no dia 5, os profissionais de educação da rede estadual do Rio fizeram um movimento de paralisação e protesto no centro do Rio de Janeiro contra as políticas do governo estadual, que tem desmontado a rede estadual de educação e que aflige inclusive a população de Niterói. Já ouviu aqui em falas anteriores relatos do fechamento de escolas, de matrículas e turnos e turmas que afetam a população da cidade na rede estadual, e dentro de um projeto que quer passar para a rede municipal a responsabilidade que hoje é ocupada pela rede estadual, especialmente no segundo segmento do ensino fundamental, né? Responsabilidade que já foi publicamente rejeitada pela Secretaria Municipal de Educação, que se declarou incapaz de assumir a demanda que a rede estadual cumpre hoje. Então eu queria pautar primeiro isso no início para servir como informações dos debates que nós fazemos. E fazer a discussão sobre a educação, que foi discutido. Nós vamos buscar não entrar nessa polêmica do quanto do orçamento, se é o orçamento total, ou só as receitas de impostos, se conta ou não conta as contribuições para o orçamento da educação. Porque para os sindicatos, para os profissionais de educação da cidade, acho que o debate mais importante do que o marco legal em que a gente faz a discussão do orçamento da educação é uma discussão se a educação pública é ou não é prioridade do atual e do futuro governo. Essa é a discussão que tem que orientar o orçamento da cidade. E hoje, na visão dos profissionais de educação que trabalham na cidade, a educação não tem sido prioridade. Não tem sido prioridade no orçamento. No ano passado, nesse ano corrente, foi cerca de 15% do orçamento total. A proposta de lei do ano seguinte é de 16%, uma variação de pouco mais de 1% para a demanda da rede pública que a cidade não atende. Hoje a rede municipal de Niterói de educação básica é a segunda menor rede do estado do Rio, sendo a cidade o quarto maior orçamento do estado. É a rede que na educação infantil também é a segunda menor rede do estado, com déficit de mais de 20 mil vagas não atendidas das crianças de Niterói. Além disso, os profissionais de educação da cidade evadem da rede ou adoecem trabalhando porque não são valorizados. Estão há 10 anos batalhando pela atualização do seu plano de carreira para garantir a valorização que atrai profissionais qualificados para a rede e que mantém os atuais na rede com um bom trabalho que já oferecem, mas que é uma verdadeira batalha contra as políticas do governo. Então o sindicato tomou a iniciativa de apresentar uma proposta de emenda ao orçamento garantindo 25% do orçamento total da cidade a ser investido na educação pública da cidade. Não é para a verba da CLIN, nem da IMUSA, é na educação pública, para ser garantido, primeiro, a atualização do plano de carreira dos profissionais de educação, uma reivindicação que, inclusive, os vereadores, a prefeitura, nem vai ter tanto trabalho para fazer, o projeto já está pronto há mais de 6 meses na mão da prefeitura, que não envia para a Câmara para votação. E para garantir uma atualização do plano de carreira nas reivindicações acumuladas pelos profissionais de educação, precisa de orçamento. E de um orçamento maior do que apenas mais 1% no atual orçamento da Prefeitura para a Educação. Além disso, garantir a expansão da rede pública. Nós não queremos mais o projeto de creche comunitária. Creche comunitária é a precarização do direito à educação infantil, porque transforma iniciativas até da comunidade em depósitos de crianças que são atendidas por profissionais não qualificados. Que nós defendemos uma expansão da rede de unidades municipais de educação infantil. E para isso ser feito é preciso orçamento. A discussão que a gente está colocando aqui é se em Niterói a educação pública é ou não é prioridade. Porque assim é feito o discurso da cidade de qualidade de vida da atual prefeitura. É o discurso da futura prefeitura, que a educação vai ser prioridade, que vão se construir 20 creches. Não se entrou no debate de qual a natureza dessas creches. E nós temos uma pauta. Nós queremos ser creches públicas mantidas pelo orçamento da prefeitura, com profissionais de educação contratados por concurso público
qualificados e valorizados para tal. Então a gente está fazendo a defesa dessa proposta, e a gente nem se preocupou se estava ou não embasado na LDB ou na Constituição Federal sobre o mínimo do orçamento, porque eu acho que a gente acha que, para além do discurso da legalidade, é o mínimo moral que a Prefeitura deve se dar. Porque a situação de ser a segunda menor rede de educação pública do Estado, tendo o quarto maior orçamento do Estado, é no mínimo vergonhosa. E não é que aqui a gente está fazendo uma discussão de interesse, a gente está fazendo a discussão da defesa da educação pública. Porque não existe espaço vazio na educação. Ou as crianças estão na rua, ou estão em outro lugar. E aqui a gente quer fazer o debate se a educação em Niterói vai ser baseada, a sua expansão, no modelo de expansão privada que não garante qualidade. Hoje se debate muito a qualidade da educação, e uma coisa a gente pode afirmar: existe qualidade na educação pública. Ela pode e deve melhorar e muito. E para isso precisa de orçamento, precisa de investimento. E além disso, nós não queremos mais que seja feita a expansão como foi feita em Niterói da educação, que foi privilegiando a educação privada. A gente já teve até dono de escola privada sendo secretário municipal de educação. É como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É uma simples lei do mercado. Se o seu concorrente cresce, você não vai se dar bem no seu negócio. Então, a gente acha que fere o interesse público. Então, a discussão que a gente está querendo colocar um desafio para os atuais vereadores, que com certeza vai ter que cortar o orçamento de algum lugar, vai ter que fazer discussão se a prioridade é pagar a dívida ou é ser investir no público da cidade, mas a gente quer colocar esse desafio, que a gente quer passar a responsabilidade para os legisladores da cidade, para fazerem uma definição, porque para a população a questão tem que ficar clara. Qual é a prioridade da Prefeitura em 2013? Vai ser um investimento em educação pública ou vai ser manter a expansão da educação privada na cidade? Assim como no debate do conjunto do serviço público da cidade. Mas a gente está aqui defendendo a proposta de emenda que foi construída na direção do sindicato, fazendo valer a voz dos profissionais de educação, porque tem não só a demanda da atualização do plano de carreira, que os vereadores já conhecem, da greve do ano passado, diversas na prefeitura, mas, por outro lado, a expansão da rede pública na cidade, que é urgente, porque hoje são mais de 20 mil crianças fora das creches e, com certeza, milhares fora dos outros segmentos da educação básica, e a prefeitura tem que cumprir essa responsabilidade. Por isso a gente cobra um investimento de 25% do orçamento da prefeitura na educação pública. Não queremos mais dividir verbo para CLIN, para obra superfaturada. Isto é um investimento alto e bem feito. É isso, obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero orientar boa parte da minha contribuição com relação ao gasto com o encargo pessoal proposto pela lei orçamentária. E para tentar embasar e orientar minha fala, eu vou até ter como parâmetro a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei da qual eu tenho alguma resistência, algumas críticas e faço no final. Mas a proposta de raciocínio que eu quero compartilhar com todos e todas é que, no que diz respeito à despesa com o pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela determina um limite legal que o município deve gastar. E como é que se dá isso? Não pode passar 60% da receita corrente líquida do município o gasto com encargos pessoais. Tudo bem. A partir disso, nós ainda temos dois mecanismos que controlam, fiscalizam e limitam o gasto com encargo pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite alerta, que é quando a prefeitura gasta 90% desse limite. E o limite prudencial, que é quando a prefeitura gasta 95% desse limite. Ou seja, quando se chega a 48% da receita corrente líquida, é o limite alerta. A prefeitura deve ficar atenta ao gasto que ela está tendo com encargo pessoal. E quando se chega a 51% da receita corrente líquida, é o limite prudencial. A prefeitura tem 8 meses para reorientar os seus investimentos e
voltar ao limite legal proposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Pegando esse princípio e aplicando ao que vai ser gasto no ano que vem, em 2013, a conclusão que nós chegamos é que a Prefeitura está gastando em torno de 40% da receita corrente líquida com encargo pessoal. Ou seja, o que significa, tendo como parâmetro a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós podemos gastar em 2013 pelo menos mais 118 milhões em salário de servidores. E ainda assim chegaríamos apenas no limite alerta, não chegaríamos sequer ao limite prudencial. Por que estou dizendo isso? Porque, na verdade, o que nós percebemos na proposta orçamentária é que você tem gastos quantitativos exagerados com aquilo que não funciona, aquilo que não atende à população, aquilo que serve apenas à manutenção da estrutura do próprio Estado, cabide de emprego, desvio de prioridade. Nós temos não sei quantas secretarias regionais inúteis que estruturam o próprio poder pelo poder, que não atendem à demanda da população. Isso você tem um gasto, e eu estou tentando aqui mostrar a partir desse parâmetro que, seguindo a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, nós poderíamos ampliar o investimento em encargo pessoal, por exemplo, em servidores. Quando nós pautamos reforma administrativa, nós não estamos pautando dentro daquela lógica de Estado mínimo, de Estado que desaparece e não atende a população. Muito pelo contrário. Quando nós propomos uma reforma administrativa e estudamos o orçamento, nós queremos que o Estado seja justamente muito mais eficiente naquilo que atende a população, naquilo que tem a ver com o interesse público e com as demandas populares. Eu, particularmente, com as minhas formulações políticas, tenho resistência à Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma resistência política e ideológica, porque às vezes ela se pauta por uma lógica de saúde financeira que é irresponsável socialmente, é insensível socialmente. Mas mesmo me pautando pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o que ela aponta como limites normativos do encargo com o pessoal, dá para você aumentar a porcentagem, pelo menos em 8%, de investimento com encargos pessoais, o que dá em torno de 118 milhões para servidores. Não estou falando de secretaria regional, não estou falando de uma estrutura de Estado que serve para a manutenção do próprio poder, estou inclusive dialogando com as falas anteriores, que nós podemos ter mais investimento para a educação pública, para a saúde pública, para a habitação, para a qualificação e a ampliação do serviço público para atender as demandas populares da nossa cidade. Então, mesmo me pautando em uma lei com a qual eu guardo alguma resistência, me parece que dentro dos limites dela, nós podemos ampliar a valorização orçamentária dos servidores públicos da nossa cidade, nos orientando por aquilo que atende à demanda real da população. Então, estou falando basicamente de educação pública, de saúde pública, de saneamento, de habitação. Nesse sentido, faço coro com as falas anteriores. A questão da educação tem que ser bem estudada. 16% da receita não é de fato 25%, tem outras fontes que compõem o orçamento da prefeitura, mas nós exigimos controle social sobre isso, nós exigimos participação dos funcionários da educação na definição deste investimento e na fiscalização desse investimento. Também defendo, junto com o Diogo, não apenas um princípio legal, mas um princípio ético, moral, que percebe a educação pública não enquanto uma mercadoria, mas enquanto um direito, e a rede pública de Niterói tem que ser ampliada, qualificada, universalizada via orçamento público. Então, existe um limite legal que deve ser orientado pela gestão pública, tem que haver essa responsabilidade, mas atenção, é preciso ter responsabilidade também com as demandas populares e orientar a ação
do poder público e do orçamento com relação a isso. Então, em síntese, pelos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal que diz respeito ao encargo como pessoal, me parece que dá para investir mais em servidores públicos na nossa cidade. E eu termino fazendo uma diferenciação de princípio naquilo que eu acredito que deva ser uma gestão pública. O que nós vemos na Prefeitura de Niterói, eu gostaria de definir como um Estado idolatra. Um Estado que, na verdade, adora a si mesmo e monta diversas estruturas que servem simplesmente para a autorreprodução de quem está dentro dessa própria estrutura. E eu proponho uma subversão pedagógica dessa lógica. Ao invés de um Estado idolátrico que serve para manter a si mesmo, um Estado popular. Porque a maior dívida que esse Estado tem não é com qualquer empresa ou grupo privado, é com o povo da cidade inteira. Obrigado.